Queridos irmãos, eu quero compartilhar um pouquinho nessa noite sobre o tema Santidade em Cristo. A vida em santidade como reflexo da nova identidade em Cristo. A vida em santidade como reflexo da nova identidade em Cristo. E o texto sagrado que eu vou iniciar encontra-se em 1 de Pedro, capítulo 1, versos 15 e também o verso 16. Os irmãos da mídia estão transmitindo aqui também, do meu lado. Transmita também para os nossos irmãos, se for possível. Consegue fazer isso? Para que os de casa também possam acompanhar. Se for possível, faça isso, em nome de Jesus. 1 de Pedro 1, versículo 15 e 16, que nos diz o seguinte. Pode acompanhar aqui comigo, na tela. Diz a palavra: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Então, a santidade em Cristo. Meus amados irmãos, todos nós que servimos a Cristo, precisamos buscar uma vida de santidade. E nós vamos entender um pouquinho sobre isso e, em nome de Jesus, vamos aplicar essa palavra aos nossos corações. Nós vivemos um mundo hoje onde frequentemente vemos e enfrentamos todos os dias valores opostos aos valores de Deus, aos valores de santidade. Mas há essa chamada de Deus a cada cristão. É uma chamada para sermos santos como o Senhor o é. Esse texto de 1 Pedro, aqui, 1, 15 e 16, nos lembra dessa responsabilidade. Quando ele diz, sede santos, porque eu sou santo, nos traz uma grande responsabilidade. Isso aqui não é opcional. É um mandamento do Senhor àqueles que seguem a Ele. Ele está dizendo, sede santos, porque eu sou santo. E isso é muito importante para nós. Então, essa qualidade, ela é essencial na vida de quem se propõe a seguir a Jesus. Jesus é santo? Amém ou não? Ele é santo. E a Bíblia Sagrada apresenta o Deus triuno, como nós cantamos, como santo, santo, santo. Jesus é o santo de Deus. Foi dita a Maria quando ela recebe a visita do anjo: o ente santo que há de nascer de ti. E ele veio mesmo. E agora ele é quem está nos dizendo, pela sua santa palavra, sede santos, como é santo o vosso Pai que está no céu. Aí você fala assim, mas pastor, você está falando tanto de ser de santo, santidade, o que é isso? Santidade significa separação de tudo aquilo que bloqueia ou que atrapalha a nossa vida com Deus. Santidade é separação, que envolve um processo de santificação. Você conhece Jesus, você começa a ouvir de Jesus, a palavra de Jesus entra em você,
você deixa a palavra começar a mover a sua vida e o Espírito Santo que entra em nós começa a nos moldar, começa a arrancar de nós tudo aquilo que bloqueia a nossa vida com Ele. É um processo. Mas a ordem foi dada, clara: sede santos, como é santo aquele que vos chamou. Daí a irmã vai passando os versículos quando eu solicitar, por favor, tá, querida? Então, meus amados irmãos, o chamado à santidade é o chamado ao modelo de Deus. Como é santo aquele que vos chamou. Ei, vem para mim, vinde a mim. Quem está te chamando, que é o Senhor, é santo. Ele chama o pecador: venha, venha ser parecido comigo, venha desenvolver as minhas qualidades. E você se lembra do fruto do Espírito. Então, meus amados irmãos, ele está dizendo: sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. 1 de Pedro 1, versículo 15. Sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. 1 Pedro 1,15. Então, ele está nos chamando para uma santidade integral, completa. Mas é possível isso, pastor? Será que a gente, pecador do tanto que a gente é, será que a gente consegue isso? O Deus Todo-Poderoso, ele afirma que sim, em toda a vossa maneira de ser. Mas como é que nós vamos fazer então? Para procurar adequar a nossa vida ao padrão de santidade. No meu modo de entender, igreja, irmãos, não está tão difícil. Se nós fizermos tão somente uma pergunta: isso que eu vou fazer, ou isso que me é apresentado, Jesus faria? Essa é a pergunta. Se isso que me é apresentado, eu posso chamar Jesus, vamos comigo? O Senhor faz isso comigo? Se Jesus fala, estamos juntos, pode fazer, irmão. Agora, se o Espírito Santo de Jesus fala assim, não entra nisso. É como se Jesus falasse assim, eu não estou nisso. Daí já é por sua conta e risco. Como é que eu vou então adequar a minha vida a um padrão de santidade? Fazendo perguntas poderosas como essa. Jesus faria isso? Jesus beberia isso? Jesus comeria isso? Jesus iria nesse lugar que eu estou sendo tentado a ir? Jesus falaria isso que eu estou falando? Jesus teria um pacto comigo, manteria se eu fizer essas coisas? Se a resposta é sim, que as palavras da minha boca, a meditação do meu coração seja em louvor a ti. Qualquer coisa que passar disso, que não agrada a Jesus, Jesus não mandou fazer. Por que eu vou fazer então? Se agora eu estou tentando adequar a minha vida no padrão de santidade. Irmãos, isso é muito sério. Ele requer de nós uma santidade integral. Todas as áreas da nossa vida devem ser separadas para Deus. Na segunda, na terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Todo dia, irmão. Inclusive quando Jesus não está, ou melhor, quando as pessoas não estão nos vendo. Quando nós estamos sozinhos com a nossa tela de celular. Quando nós estamos sozinhos na rua,
Na verdade, o Senhor está olhando para nós. O padrão de santidade, ele requer uma integralidade da nossa vida. É um mandamento do Senhor. Deus está mandando. E o apóstolo Pedro está nos lembrando dessas coisas. Em toda a vossa maneira de viver. Não em apenas algumas áreas da nossa vida. Eu acredito, meus amados irmãos, que Deus não iria colocar um padrão para a sua igreja que a igreja não conseguisse cumprir. A igreja é chamada na Bíblia de santa, pura, imaculada, sem ruga nem mancha, lavada pelo sangue de Jesus. Essa é a noiva, uma noiva pura, linda, maravilhosa. Só que o detalhe é que essa noiva, que precisa chegar nessa qualidade, ela tem pecado. Mas Jesus pagou a conta por ela. Jesus pagou a conta pelos nossos pecados. Então Pedro, o apóstolo Pedro, está nos chamando a isso. Mas o que é interessante é que desde o tempo do Velho Testamento, o mesmo Deus está chamando o seu povo a uma vida de santidade. Lá em Levítico 11, versículo 44, está escrito o seguinte, Levítico 11, 44, olha isso. Porque eu sou o Senhor vosso Deus. Olha que bênção. Então nós temos um Senhor, nós temos o dono da nossa vida. Ele diz, portanto, vós vos santificareis. Vocês vão deixar essa vida de coisas que não me agradam. É o processo. E sereis santos, porque eu sou santo. É o mesmo Deus que disse lá, que diz agora para o Pedro, escreve, confirma o meu padrão para os meus servos. E não vos contamineis com nenhum réptil que se arrasta sobre a terra. Deus estava dando mandamentos a eles, e são cerca de 600 mandamentos. E ele sempre dizendo, eu sou o Deus Santo. Anda em minha presença e sê perfeito. Agora, irmão, na prática, para vivermos uma vida de santidade, precisamos tomar uma decisão. Eu quero, eu decido ser santo. Porque se não houver um posicionamento do crente, ele vai continuar sendo tentado, porque o inimigo tenta mesmo, e ele vai continuar caindo nas tentações. Mas se você disser, eu quero me adequar ao padrão do Senhor, Ele vai te ajudar a você viver uma vida santa. E Ele está nos despertando hoje a isso, irmão. Deus está querendo que você seja separado para Ele, em todas as áreas da sua vida. Essa santificação, ela é por meio de Cristo. Não é por causa da sua força, ou por causa da sua decisão mental, da alma. Olha, você decide, porque o Espírito Santo move você a isso. E agora, Ele que te move a isso, Ele te ajuda a viver a vida de santidade. Lá em 1 Coríntios 1, verso 30, está escrito o seguinte: mas vós sois dele. Antes ele falou, eu sou o Senhor, amém? Agora o texto está dizendo, vocês são dele. Então vocês têm dono, vocês são do Senhor, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Então Ele é santo, nós somos dele, e Ele muda a nossa vida
para que por meio de Cristo possamos viver essa vida diferente. É possível. E o Senhor nos ajuda nisso. Isso aí não é por causa da nossa força mental. Não, irmão. É o Espírito Santo que move dentro de cada um de nós. É por meio de Cristo que nós somos santificados, que nós somos separados. E aí, Ele se torna a nossa fonte de santidade. Quando eu olho para Jesus, o padrão de santidade, o Deus que foi encarnado, que veio aqui, que nunca pecou e nunca achou engano na sua boca, eu preciso ser parecido com Ele. E a Bíblia até diz assim, vocês têm a mente de Cristo. Se nós temos a mente de Cristo, aí é porque nós já estamos ajustando e ajustados no padrão de fazer aquilo que Jesus faz. Se eu quero fazer aquilo que Jesus faz, eu vou me adequar, porque o Espírito me move a ser parecido com Jesus. E quantas vezes as pessoas olham para você, pessoas que nunca te viram e dizem assim, você é crente. Já aconteceu com você ou não? Você não chegou lá com a Bíblia na mão, você não falou nada, só você chegou no ambiente, alguém olhou e falou, você é crente. Comigo já aconteceu pior do que isso. Pessoa que eu nunca vi, chega para mim e diz assim, você é pastor. Aí eu olhei para ela e falei assim, mas quem falou para a senhora que eu sou pastor? Nesse tom, ela olhou para mim, sorriu e falou assim, aquele mesmo que está dentro de mim, olha isso, irmão, o que está dentro de mim me disse que você é pastor. Quase que ela fala assim, confessa. Irmão, isso acontece, porque a presença de Jesus, a santificação de Cristo em nós, nos denuncia, mas isso é para a glória de Deus. Irmãos, nós somos pecadores e falhos, imperfeitos, mas por causa de Cristo nós estamos no processo da santificação. Não fique desanimado se você vem aqui, o pastor está hoje trazendo da parte de Deus uma mensagem sobre santificação, e você está pensando, mas eu sou pecador demais. Mas a boa notícia é que Jesus veio para resolver esses problemas de pecado. E se você coloca no seu coração, eu quero ser parecido com Jesus, já é obra do Espírito Santo. Aí a Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus, e diz que nós somos dele. Aí a Bíblia diz, resista ao inimigo, e ele fugirá de vós. Esse é o padrão que Deus requer de cada um de nós. Então, a nossa santidade é por meio de Cristo. Você só vai conseguir se for por Cristo. Pela sua força, e eu também pela minha, eu não consigo. Porque a minha carne, a sua carne quer pecar, quer fazer aquilo que é mais prático. Mas por causa de Cristo, nós recebemos essa transformação, essa vida, porque Ele se entregou para nos resgatar e para transformar-nos de dentro para fora. Ele começa uma transformação, Ele começa falando com a gente, Ele vai nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, vai mudando. Essa transformação, ela é progressiva, é o processo da santificação. Irmão, ninguém peca assim, levanta cedo e fala assim, hoje eu vou sair pecando de tudo quanto é jeito. Não, o pecado, ele nos assedia, é uma proposta. Você olha, vê e gosta. Você ouve, você gosta. Aquele copo que chega a brilhar nos seus olhos, é uma tentação. Mas o que você faz? Você foge da tentação. Você diz, opa, eu tenho dono.
E você faça a pergunta: Jesus, eu encaro esse copo geladinho ou não? Jesus, eu posso ir, eu posso dançar aquela música ali ou não? Jesus, o Senhor pode ficar aqui do meu lado e eu posso compartilhar a minha tela do celular com o Senhor? Se Jesus fala, estamos juntos, pode compartilhar. Se ele fala não, eu já te pergunto, por que você está vendo aquilo? Ó, nossos adolescentes e jovens, inclusive homens casados, mulheres casadas, cuidado com aquilo que você está vendo, irmão. Porque Deus nos mandou pregar hoje, me mandou pregar, que há um processo de santidade. A palavra não é para ficar batendo em você. A palavra está dizendo assim, ó, vocês têm dono. E o dono de vocês está dizendo, eu quero que vocês sejam santos. É Ele que quer. Quanto mais santidade eu tenho na minha vida, mais Ele me usa. Quanto mais santificado eu sou, mais eu glorifico a Ele com o meu corpo. Não significa que nunca mais eu vou pecar. Eu peco, irmão. A gente peca por palavras, pensamentos. A gente peca por atitudes, ações e omissões. E outros tipos de pecado. E a Bíblia fala, todo mundo é pecador mesmo, não há um justo sequer. Mas para esses que aceitaram Jesus, o Senhor falou, então tá bom, vocês são meus, agora eu tenho um novo padrão para vocês. Aí vem o Senhor e ainda diz assim para a gente, sem a santificação, que é o processo, ninguém verá o Senhor. Se você quiser entrar no céu de Deus, é por meio do processo da santificação. Irmão, eu vou precisar ir já para a conclusão da mensagem. E esse texto, Milka, passa para mim, está em Hebreus 12, 14. Hebreus 12, 14. Olha o que o Senhor está falando. Seguir a paz com todos. É fácil? Eu estou te perguntando, é fácil seguir a paz com todo mundo? Responde, igreja. Tem gente que só de você olhar para ela já está querendo brigar. Tem ou não? Mas olha ele, dizendo, seguir a paz com todos. É um mandamento também. Ué, mas não está falando de santificação? Está, olha ali. E a santificação é o processo. Sem a qual ninguém é ninguém mesmo, verá o Senhor. Você não está querendo ir para o céu de Deus? O céu é santo. E Deus está falando para a gente hoje, arrume sua vida, separe, busque ser separado. Agora em 2 Coríntios 7:1, que nos diz, 2 Coríntios 7:1, ela vai colocar para nós, ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito. Aquele tanto de coisas que são propostas de todo dia. Purifique, não aceite esse trem na sua vida. Aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. É você que diz, eu não quero isso. Porque Jesus falou, não entra nessa. O Espírito Santo fala com a gente. Então, ele está dizendo, agora aperfeiçoe a santificação. Se você caiu hoje, Deus está te falando, lembra-te de onde caiu e retorne. Para de cair nisso. Mesmo porque você já sabe, o inimigo da nossa alma, da sua alma, está aqui, ó, muito antes da gente, está ou não? Só do inimigo olhar para a gente, ele já pegou.
qual é o nosso ponto de fragilidade. Então ele vai bater na gente no ponto de fragilidade. Mas Deus está falando com a gente. Ó, purifique, sai disso, sai dela, povo meu, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Você tem a chance. Igualmente, quando o Caim não gostou do culto de Abel, e o semblante dele ficou irado, descaiu. E Deus foi e falou para ele assim: ô Caim, cuidado com aquilo que você vai fazer, hein? O pecado está à porta. Deus avisou. Assim também Deus avisa: cuidado com aquilo que você vai fazer, hein? E se você resistir, se você falar não, é não. E Deus vai te ajudar. Deus vai te segurar. Irmãos, Deus é Deus amoroso, Deus é Deus bondoso. E Ele está dizendo aqui, ó, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Você já sabe, igreja, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E quem busca o princípio da sabedoria começa a alinhar a sua vida no padrão de santidade. Mesmo se você pecar, lembra-te de onde caiu, confessa, abandona aquilo e vá seguir Jesus. Quantas pessoas, irmão, já passaram pelas igrejas de Jesus e elas estão até achando que não tem mais jeito. Irmão, se você está vivo, tem sim. Basta você se posicionar e dizer: Jesus, me ajuda, me segura pela mão. Eu quero seguir essa paz, eu quero seguir essa santificação, porque eu quero ver o Senhor, eu quero estar com o Senhor. Então, irmão, vou terminar com o texto de Efésios 4, versos 22 até o 24. Ela vai colocar para nós, porque é a palavra de Deus que está nos falando. Aos Efésios 4, 22 até o 24, que diz assim, olha isso: que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. É como se você arrancasse uma capa velha do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. O espírito do engano, ele pega nos olhos. O Deus desse século cegou o entendimento das pessoas para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. E tem um tanto de gente enganada, achando que não vai dar nada não. Achando que vai ter muito tempo pela frente. E pode não ter. Então, quanto ao trato passado, o jeito que você tinha da sua vida sem Cristo, vos despojeis, retira isso do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Pode passar. E vos renoveis no espírito da vossa mente. E vos revistais do novo homem. Olha que coisa. Tem jeito, irmão. Tem jeito. Que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Está vendo? O Espírito Santo entrou dentro de você e ele vai trabalhar em você, vai te arrancar aquele velho homem e vai transformar você numa nova pessoa. É o que está escrito também. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Mas ele está em Cristo. Aí o apóstolo está dizendo: as coisas velhas já passaram. O velho homem ficou para trás, mas não acontece mágica. Precisa se arrepender, precisa dar nome no boi. Pecado é pecado. Confessa e deixa, alcança misericórdia e vai viver em justiça e santidade. Meus irmãos, que cada um de nós que estamos aqui, e também os amigos, irmãos que estão em casa ou em algum lugar,
que possamos viver uma vida de santidade. Procure, irmão, esforce-se quando você estiver sozinho, quando você estiver no seu trabalho. Busque a presença do Santo, Santo, Santo todos os dias. Busque a presença do Senhor. Que o Espírito Santo, irmão, nos fortaleça e nos ajude. Que possamos receber essa palavra de hoje como uma palavra de orientação do Espírito. Eu quero que você seja santo. Porque daí você vai ser luz, você vai irradiar o amor de Deus nesse mundo de trevas. Meus irmãos, que o Senhor complete essa palavra no nosso coração. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Se você deixar essa palavra cair no coração, a primeira tentação que vier, você vai falar: Jesus, olha isso. E você sai daquilo. Fique atento com as astutas ciladas do inimigo. E fala: eu quero ser santo. Eu decido ser santo. E você vai conseguir. Porque o texto já nos falou. Sem a santificação, ninguém é ninguém, irmão, verá o Senhor. Então você está me ouvindo aqui da parte do Eterno. Arrume com Deus, em nome de Jesus. Vamos curvar nossa cabeça na oração. Senhor, eu quero lhe agradecer, porque o Senhor é santo, porque a tua palavra nos desafia a uma vida de santidade e no processo da santificação. Olha para cada um de nós, ajuda-nos, Senhor, para que nós possamos adequar a nossa vida com a ajuda de Cristo e do Espírito Santo, para que um dia possamos nos encontrar com o eterno Deus, triuno, santo. Que essa palavra, Senhor, possa falar com a gente nessa noite, nessa semana, e que possamos sair daqui vencedores. E aqueles, Senhor, que porventura ficaram pelo caminho, estão retomando hoje. Aqueles, Senhor, que nem sabia dessas coisas e querem uma vida nova, ajuda-os, Senhor, a se adequarem no padrão do Senhor. E muito obrigado por essa rica oportunidade em recebermos da Tua santa palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém.